bem-vinda de volta à jornada Destravando o Intestino. Que bom que você está aqui. E se por acaso você perdeu o episódio 1 e 2, pausa esse vídeo, volta lá, assiste, porque é muito importante que você tenha uma ordem cronológica para receber esse conteúdo e conseguir aplicar na sua vida e entender o que seu intestino tem a ver com várias coisas da sua saúde. Eu quero te dar os parabéns por estar aqui de novo. Afinal de contas, você poderia estar fazendo várias outras coisas, poderia estar descansando, mas você decidiu sair da sua zona de conforto e receber esse conteúdo. Eu espero então que você possa transformar a sua saúde através de todas essas informações. E se você conhece alguém que sofra com sintomas gastrointestinais, azia, gases, refluxo, má digestão, intestino preso, se também tem dor de cabeça ou outras dores, alergias, se tem ansiedade, depressão, compartilhe o link da jornada com essa pessoa para que ela também possa adquirir conhecimento e também poder transformar a sua vida. E como prometido, hoje eu vou te ensinar como acelerar os seus resultados. Você vai aprender quem são os seus piores inimigos, o que você precisa fazer para mudar e também vai poder avaliar como está a sua saúde intestinal. Então foca no conteúdo, desliga os aparelhos eletrônicos. Se você estiver assistindo essa aula de celular, coloca no silencioso. Se possível, use um fone para que você fique totalmente focado nessa aula e possa aprender todo o conteúdo possível. E como material, você vai precisar da roda do intestino e um local para que possa fazer anotações. Afinal de contas, você grava muito mais aquilo que você anota, certo? Então, a maior probabilidade de você colocar em prática aquilo que você anotou, que são seus insights, suas sacadas dessa aula. Então, bora lá, sem enrolação, vamos dar continuidade nesse conteúdo incrível. E hoje eu vou te revelar várias coisas super legais. Marjorie, você falou que hoje eu vou aprender quem são meus inimigos. Cara, que inimigos são esses? Esses inimigos são aqueles que agridem o seu intestino diariamente. Eu vou te mostrar que coisas comuns do dia a dia estão ajudando para que tenha a inflamação intestinal e todas as consequências que essa inflamação intestinal traz, que a gente já viu nos episódios anteriores. E essa imagem eu já trouxe para vocês no episódio 1, quando falei de disbiose. E esses aqui são os tais inimigos, os agressores do intestino. Vamos ver um pouquinho? A gente já falou do cigarro, do álcool e do estresse, que promovem a diminuição do muco protetor do estômago, que vão alterar a mucosa intestinal e que tem a capacidade de alterar a microbiota intestinal, certo? A gente viu também os medicamentos, os antibióticos, anti-inflamatórios e anticoncepcionais, que também têm a capacidade de alterar a microbiota intestinal. Falamos sobre má digestão, né? Falamos muitas coisas sobre digestão no episódio 2. A desidratação também é um fator contribuinte para alterar toda a mucosa gastrointestinal. Falamos sobre alimentação inadequada e hoje a gente vai ter um foco nisso. O sedentarismo também, né? Quando a gente não movimenta os nossos músculos, também não está movimentando os nossos músculos do intestino. A carência nutricional, falta de fibras e o consumo de antinutrientes também são fatores, e a gente vai conversar sobre eles hoje. Também vamos conversar sobre várias toxinas e outro fator muito importante também são as infecções recorrentes que acabam agredindo o nosso intestino e também os parasitas que habitam no nosso intestino. Então é importante fazer uma avaliação recorrente, principalmente quem come muito na rua, quem come vegetais crus e não faz a limpeza adequada. Mas especialmente no episódio de hoje eu quero focar na alimentação e nas toxinas. Então bora lá! E essas toxinas, nossa, são muitas. Todos os dias nós somos expostos a diversas toxinas e algumas a gente consegue controlar, outras a gente não consegue. Então eu vou aqui pontuar com vocês algumas. Então eu vou aqui pontuar essas principais toxinas. Olha, produtos anti-chamas, produtos de limpeza a seco, a radiação. Essa radiação ela pode ser a radiação que tem no Wi-Fi, no celular, da televisão, dos aparelhos eletrônicos, mas também pode ser uma radiação mais avançada, que é a radiação ionizante, que estão nos exames tipo raio-x e até na radioterapia. O álcool, que a gente já viu que altera a microbiota e altera a mucosa, né? Os hidrocarbonetos aromáticos, que tem na queima de alguns combustíveis e também vão ter no churrasco, na queima do carvão. O cigarro, que tem várias toxinas, né? Além de também alterar
a mucosa, ele traz várias substâncias químicas, as tintas, a gasolina e combustíveis como um todo, o flúor, que está presente na água, na pasta de dente, em algumas coisas que a gente faz uso de cosméticos, amianto nas telhas, medicamentos também podem trazer toxinas, principalmente aqueles medicamentos de uso prolongado, a gente já viu que eles têm a capacidade de alterar a nossa microbiota, alumínio e níquel também, presente em tantas coisas, a gente vai falar mais para frente do alumínio. Os agrotóxicos e pesticidas que são tão liberados aqui no nosso país, parabenos, amônios e outras substâncias que a gente também vai falar mais para frente, o cloro e outras substâncias que estão presentes em produtos de limpeza que são sabões, o teflon, vamos falar dele também mais para frente, os metais pesados também vamos falar, hormônios que estão presentes na agropecuária, na carne que a gente consome, então a gente acaba consumindo de tabela esses hormônios e até medicamentos que fazem parte da alimentação desses animais e também as rações que são utilizadas, a alimentação deles que muitas vezes tem bastante agrotóxico, então tudo isso se acumula no tecido adiposo desse animal, então a gordura do animal contém muitas toxinas. O ideal é que a gente não consuma gordura animal com frequência se não for orgânica. Falando das toxinas em cosméticos, a gente tem várias substâncias que são muito agressoras para o nosso corpo. Então temos os parabenos, as cores sintéticas que muitas vezes têm metais pesados, fitalatos da embalagem, triclosan, tem os lauril, que são coisas que fazem parte dos sabões, tem o próprio formaldeído, tolueno, propileno glicol e metais pesados também na composição, principalmente daquelas maquiagens que são muito baratinhas. Hoje em dia já existem produtos no mercado que já vem até no rótulo dizendo que não contém parabenos, que não contém lauril, que não contém metais pesados, que são livres de chumbo, são produtos mais naturais. O ideal é que a gente faça uso realmente desses produtos, porque no que a gente pode intervir, a gente intervém, né? O bisfenol A, ele é um plastificante e ele está presente numa série de produtos plásticos do nosso dia a dia. Então a gente tem na mamadeira, tem em potes, tem em copos, tem embalagens de mercado também. O alumínio, ele está presente numa série de coisas, né? Nas panelas convencionais, nas latas de refrigerante. Ele tá aqui, gente, naquele medicamento que eu falei, não consuma isso mais na sua vida. Hidróxido de alumínio, que é um antiácido, que é utilizado para azia, né? Sim, tá aqui, ó, alumínio. Nos antitranspirantes, a gente tem alumínio e ele entra em contato com o suor e cria um bloqueio no canal sudoríparo e não permite que você sue mais. Então, além de você não eliminar a sua toxina pelo suor na axila, ainda vai estar colocando para dentro do seu corpo mais alumínio. E nessa região ainda é muito perigosa porque é perto dos nossos vasos linfáticos, então ainda aumenta o risco de câncer de mama e não só em mulheres. O alumínio também está na embalagem Tetra Pak. Essa embalagem ela tem 4 camadas e uma delas é o alumínio que está em contato com o nosso alimento. E o teflon produz um ácido no seu aquecimento e esse ácido também vai todo para a nossa comida. E quando esse teflon ele começa a sair da panela, libera aqui então toda a parte em alumínio. E aí tem uma exposição de teflon e alumínio, a intoxicação é muito maior. Hoje já existem panelas antiaderentes que não tem teflon, isso é uma coisa positiva. Os metais pesados, a gente já falou do alumínio, né? Mas a gente também tem chumbo, que é muito recorrente no cigarro, nos agrotóxicos, também tem nas baterias, na inalação da gasolina e nas tintas de cabelo da cor loira, principalmente, mas também tem outras tintas, não só de cabelo, mas em tintas de revestimento também. O mercúrio, então, a gente consegue encontrar nas obturações de amálgama. Algumas pessoas têm essas obturações. O mercúrio também está presente naquelas lâmpadas fluorescentes antigas, que boa parte delas hoje estão proibidas. Em agrotóxicos, também a gente encontra mercúrio nos peixes, principalmente os peixes de rio, por conta da extração de ouro. O arsênio a gente consegue encontrar também em perfumes
principalmente aqueles perfumes baratos, falsificados, e nos agrotóxicos. E o arroz, ele é cheio de arsênico. Então, o ideal é deixar ele de molho por pelo menos 12 horas antes de consumir. Ou, se você não tiver tempo mesmo, lavá-lo pelo menos por 5 vezes, até que aquela água branca pare de sair. O cádmio a gente consegue achar tão bem no cigarro, nos enlatados, na fumaça industrial e nas farinhas refinadas. Então, todos os alimentos refinados não vão ser muito legais para nossa saúde. Agrotóxicos, como o nome já diz, né, são bem tóxicos. Os agrotóxicos e os pesticidas são utilizados para afastar pragas e insetos na agricultura, mas eles, além de prejudicarem bastante a nossa saúde, eles ainda vão fazer com que a planta não desenvolva os compostos bioativos de forma tão eficaz. O que são esses compostos? São a própria defesa que a planta produz, que são compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, que a gente precisa consumir através da alimentação. Só que por eles já terem agrotóxico, a planta não precisa produzir essa defesa. Ah, Marjorie, você falou aí dessas toxinas, falou que elas são perigosas, mas não falou exatamente por quê. Bom, todas essas toxinas que eu comentei até agora não só promovem a separação das células intestinais, que a gente já conversou nos episódios anteriores, mas também funcionam como disruptores endócrinos, ou seja, eles vão competir e ocupar espaço dos nossos hormônios naturais. Eles têm composição química bem parecida com os nossos hormônios, e eles conseguem se ligar nos receptores desse hormônio e fazem um grande estrago no nosso metabolismo hormonal. Marjorie, também já ouvi você falando sobre alimentos pró-inflamatórios. Eu vejo lá no Instagram, já vi em alguma live. Fala um pouco sobre isso também. Bom, então dentro desse grupo de pró-inflamatórios alimentares, a gente vai ter comida industrializada. Aquela comida embalada, do mercado, empacotada, que já sofreu bastante processamento, que já quase não tem nutriente e vai ter vários antinutrientes nessa composição. E desses antinutrientes estão aqui, ó, todos esses aditivos alimentares que vão fazer um certo estrago no nosso intestino e na nossa saúde também. Eu quero ressaltar com vocês os conservantes, que são moléculas bem agressivas e muitas vezes elas têm até números, então, cara, quando você pega um rótulo e vê número, foge desse produto. Também os corantes são moléculas com capacidade de alterar o nosso DNA e causar até câncer, e são usados para realçar ou dar a cor, né? Os edulcorantes, que são os adoçantes que dão o sabor adocicado para o produto, e os flavorizantes, que são os realçadores de sabor. E um realçador de sabor que é bem famoso é o glutamato de monossódio, né? Ele tem a capacidade de ativar receptores glutamatérgicos no nosso cérebro e causar uma excitação, fazer com que a pessoa fique muito irritada, muito reativa também. Além disso, também nos produtos industrializados a gente tem muito açúcar. E esse açúcar muitas vezes ele vem disfarçado. Por quê? Ele tem nomes que não são muito conhecidos. Então, quando você vê assim, xarope de malte, de milho, já sabe que xarope é açúcar. Às vezes vem com o nome de açúcar invertido, vem sacarose, glucose, glicose, glucose de milho, a maltodestrina, néctares, maltose, lactose também é um açúcar. Mel, melaço é açúcar. Frutose. A frutose causa uma certa confusão nas pessoas. Por quê? A frutose é o açúcar das frutas. Só que a frutose da fruta é uma frutose que a gente consegue lidar muito bem. Já na indústria é uma frutose artificial, que se torna também uma espécie de um xarope, de um açúcar muito concentrado. Então a maior parte mesmo dos industrializados vão ter a frutose, e o excesso de açúcar pode causar esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, tá? Os carboidratos refinados também são bem prejudiciais. Muitos contêm metal pesado na composição, mas o próprio refinamento vai acrescentando um monte de substâncias químicas que não são legais, fora que esse alimento ele vai perdendo valor nutricional porque ele perde fibras e nutrientes. E as bactérias ruins do nosso intestino adoram fermentar açúcar.
Então, o próprio açúcar, alimentos com açúcar e o carboidrato, que também vai virar açúcar, então aquilo ali é uma festa para as bactérias ruins. Enquanto mais você come esse tipo de alimento, mais você alimenta bactérias ruins. E quanto menos alimento de verdade você come, menos você está alimentando as bactérias boas, que gostam de comer fibras, que estão nos alimentos que a natureza oferece. A gordura trans também é outra grande vilã, é uma invenção maligna da indústria de alimentos. Está presente numa série de alimentos processados e embalados também. Então, olha, os biscoitos, as bolachas recheadas, batata frita congelada, aqueles biscoitos que dão para criança pensando que é muito bom, tipo biscoito de amido de milho, sabe? Do pacotinho vermelho. Tá muito no sorvete, nas coberturas de doce, nos chocolates, principalmente aqueles chocolates hidrogenados. E a gordura hidrogenada é gordura trans. Tem também naqueles hambúrgueres prontos, nas carnes prontas, em alguns embutidos, tá? Também na margarina. E essa gordura trans, que é uma gordura inventada, modificada pela indústria, ela está presente em uma série de embalados. E ela prejudica muito a nossa microbiota intestinal e inflama o nosso intestino. Agora, se você trocou o açúcar pelo adoçante, tá crente que tá arrasando, só quero te dizer que você não fez uma substituição muito boa. Principalmente se você está usando nesse momento os adoçantes artificiais. E os mais comuns são esses: sacarina, ciclamato de sódio, aspartame, acesulfame e sucralose. Esses adoçantes, apesar deles não terem calorias, eles conseguem alterar nossa microbiota de maneira significativa, promover também o espaçamento das células intestinais e ainda por cima são cancerígenos. Então não é uma boa escolha. E quanto aos adoçantes naturais, eles são muito interessantes de serem usados em preparações que são eventuais, né, que não devem ser todos os dias, mas muitos deles, principalmente os que terminam com ol, tipo xilitol, eritrol, eles são altamente fermentáveis. Então, para quem já está com o intestino irritado, não é uma boa escolha, que são aqueles tais food maps, lembra que a gente comentou na aula passada? Ah, mas qual é o problema de eu consumir os aditivos alimentares, consumir esses alimentos aí que você falou da indústria, que já não tem nutriente nenhum? Bom, para responder essa pergunta, eu trouxe um bônus que não estava programado para o episódio de hoje, que são as etapas da detoxificação hepática. Então, como acontece o detox no corpo? Quem faz? É o fígado, principalmente, que é responsável por essa detoxificação. E ele vai transformar todas as toxinas que geralmente são lipossolúveis. Lembra que eu falei que as toxinas têm afinidade por gordura e por isso elas ficam na gordura do animal? Elas também ficam na nossa gordura. E que para essas toxinas não fiquem na gordura do nosso corpo e que sejam eliminadas, é preciso transformá-las em hidrossolúveis, ou seja, que tenham afinidade com água para poder ser eliminado tanto na urina quanto nas fezes. Quem faz essa transformação é o fígado. Então vamos entender aqui. A gente vai ter duas etapas para fazer essa biotransformação dentro do fígado, é para inativar essas toxinas e transformá-las em hidrossolúveis, como eu falei. E aqui no fígado a gente vai ter a utilização de algumas enzimas que são chamadas de citocromo. Então, só olhando aqui para a citocromo 450, que é um grupo de enzimas, elas são consideradas hemoproteínas, tem bastante semelhança com a sua hemoglobina, que está no seu sangue. Ela precisa de alguns nutrientes para ser formada. Dos 14 nutrientes, os principais são ferro, colina, vitamina B12 e vitamina B3. Então, olha só, aqui você já tem 4 principais nutrientes, mas são 14 no total. Então, você já deve estar imaginando que você precisa de nutriente para produzir uma enzima que está na etapa da detoxificação. Mas calma, não acaba aqui. Olhando essa imagem maravilhosa, que é do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, ela mostra as duas etapas da detoxificação hepática. Na fase 1, que a gente está utilizando as enzimas citocromo, a gente precisa de nutrientes para formar citocromo e também de vários nutrientes nessa etapa,
Olhem aqui, a gente precisa de vitamina B2, B3, B6, B9, B12, precisa de glutationa, precisa de alguns aminoácidos, precisa de flavonoides, que são compostos bioativos, que eu falei que tem nas plantas. Essa fase 1 gera uma série de radicais livres. Você já deve ter ouvido falar, né? Que são moléculas que vão matando outras células próximas. Então, para inativar esses radicais livres, a gente vai precisar de antioxidantes. Esses antioxidantes estão todos listados aqui. São os carotenos, vitamina C, tocoferóis, selênio, cobre, zinco, manganês, coenzima Q10, os tióis, flavonoides, silimarina, piquenogenol e tem outros também. Então, o que é muito comum? É que o indivíduo tenha nutrientes para fazer a fase 1, bem, e aí ele não tem nutrientes para fazer a fase 2, porque esses nutrientes aqui, eles não estão tão disponíveis assim em qualquer alimento, né? Então precisa ter uma alimentação funcional. E aí o que ele fica? Cheio de radicais livres lá no fígado. Imagina anos de toxinas no seu fígado, gerando radicais livres, porque você não faz a fase 2. Com certeza vai chegar uma hora que esse fígado não vai aguentar e ele vai desenvolver uma doença, inclusive pode ter até cirrose ou câncer. Na fase 2, a gente também vai ter aqui, nutrientes necessários: glicina, taurina, glutamina, N-acetilcisteína, cisteína, metionina, sulfato e vitamina B5. Aqui, gente, é a hora do print, para você saber os nutrientes que você precisa. E se você for uma pessoa esperta, você vai dar uma googada e vai descobrir onde tem esses nutrientes. Já é uma forma de você conseguir se alimentar melhor. E aí, terminando essas etapas, a gente já tem substâncias que conseguem ser eliminadas através das fezes ou através da urina. É fantástico como o nosso corpo tem mecanismos de defesa naturais, né? O que a gente precisa fazer é dar suporte para esses mecanismos. Se a gente não consome nutrientes e consome alimentos que são ricos em antinutrientes, que vão dar um maior trabalho ainda para o nosso fígado detoxificar, pior ainda fica, né? Aí a saúde vai para o saco, não tem fígado, não tem intestino, não tem metabolismo nenhum que aguente o que vem disso aí, um envelhecimento muito precoce e o surgimento de uma série de doenças. E já que eu toquei nesse assunto, eu quero trazer uma reflexão aqui para o episódio 3, que é sobre o que se come hoje. O que a população ocidental, principalmente, tem se alimentado. Eu trouxe uns dados do IBGE que comparou o aumento da alimentação industrializada desde 1970 até 2009. Então, teve um aumento de 400% de refrigerante, 400% de biscoitos, 300% de embutidos, 100% de queijos e 100% de alimentos prontos. Isso aqui significa que dobrou, cara, triplicou e quadriplicou. Então, isso é 2009, imagina agora 2021, e principalmente nesse período de pandemia, que muitas pessoas passaram a comer emocional, e comer emocional implica em comer essas besteirinhas, né, em comer fast food. Então, olha como a alimentação industrializada ganhou força na nossa sociedade. E o pior é que quando se trata de uma alimentação industrializada, vem aquela dobradinha. Quando você come pizza, você toma com refri. Quando você vai comer um biscoito, você pode tomar com refri ou com suco. E a lancheira das crianças atualmente é cheia de produtos industrializados. Biscoitos, suco de caixinha, geleia de mocotó, bolinhos e refrigerante, muitas vezes, coisa que os pais pensam que estão arrasando, dando para os filhos, mas na verdade estão envenenando esses filhos dia após dia. E atualmente a expectativa das crianças com menos de 5 anos é menor do que dos pais, ou seja, os pais vão viver mais tempo porque tiveram, por um bom período da vida, uma alimentação melhor. E as crianças atualmente já nascem na geração do açúcar, na geração do industrializado com muita facilidade. E agora eu quero falar com você sobre coisas que parecem, mas não são saudáveis. Coisas que muitas vezes a indústria, a propaganda embute na nossa mente
tipo misturas lácteas, misturas para colocar no leite para criança, né? Que fala assim, meu filho não come nada, então dá tal coisa. Pois é, são coisas que aparentam saudáveis, mas não são. Então aqui tem algumas imagens que trazem isso, ó. Suco de caixinha, suco de garrafa, suco de pozinho, nada disso é saudável. É cheio de corante, de açúcar, de conservante. Então engana. Sopas instantâneas, macarrão instantâneo, tem realçador de sabor, tem corante, tem um monte de porcaria aqui no meio. Barrinha de cereal, né? Essa daqui, nossa, essa daqui decepciona muitas pessoas. Cara, como assim barrinha não é saudável? Pois é, barrinha de cereal tem açúcar, ou vai ter adoçante. Tem cereais que não são interessantes o consumo. E tem outras porcarias no meio também. Iogurte, leite, requeijão, aquelas misturas, aquele iogurtezinho, né? Que vale por um bifinho. Não vale por um bifinho, não. Ele tem conservante, corante, açúcar, um monte de coisas não legais. Os cereais matinais, né? Que dão energia. Fake energia, né? Dão um boom de glicose no seu corpo e depois te traz uma resistência à insulina bizarra. Margarina. Veio uma ideia de que margarina... Tem até uma margarina que dizem que é do coração. Meu Deus, a margarina tem gordura trans. Não presta, gente. Não consuma isso. Nem as baratas querem comer margarina. Então são várias coisas que a indústria embute na nossa mente que são alimentos nutritivos, mas na verdade não são. São alimentos processados, que contêm muito açúcar, que contêm aditivos alimentares que não são legais. E muitas pessoas, quando pensam em lanche ou jantar, pensam no pãozinho com um peito de peru e uma saladinha, né? E muitas vezes acham que estão fazendo muito bem, comendo um pão integral. Ali estão substituindo de repente a pizza, estão substituindo o pão normal. Então, olha só, analisando aqui o rótulo, e já fica meu bizu para você de que o rótulo é seu grande amigo agora. Sempre que você for comprar um produto, leia a lista de ingredientes, que é muito importante. É o que tem ali no meio. Se essa lista for extensa, esquece, porque é muito processamento, é muito aditivo alimentar que tem ali no meio, tá? Então, o peito de peru, ele tem um pouco de peito de peru, água, sal, açúcar, proteína vegetal de soja, regulador de acidez, estabilizante, espessante, antioxidantes, realçador de sabor, aqui ó, o glutamato monossódico, tem aromas artificiais e também naturais, né? Se sobrevive os naturais. Tem conservantes, nitrito, e muitos embutidos vão ter nitrito ou nitrato, que são péssimos. Tem corantes e muitos deles também vão ter um glúten embutido aqui no meio, escondido, que não tem nada que está aqui, né? E se você estivesse consumindo biscoito integral, achando que está fazendo uma boa troca, esse biscoito vai ter farinha de trigo integral, a maioria vai ter farinha de trigo também. E quando só tem farinha de trigo integral, tem muito glúten. Vai ter gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos e aqui aromatizante e emulsificante. Então você pensa que está fazendo um lanche saudável, mas você está colocando aqui um monte de coisa para o seu fígado detoxificar. E se você não está colocando para dentro também nutrientes para ajudar o fígado e para controlar, né, todo o seu metabolismo, para produzir enzimas, você vai entrar num quadro de inflamação, obviamente. O que de fato é o glúten? Qual a importância de tirar o glúten? Ou realmente precisa ou não? Vamos entender? O glúten, ele é uma proteína presente no trigo, no centeio, no malte e na cevada. São esses 4 grãos que apresentam glúten. E outros grãos, tipo aveia, podem apresentar glúten por contaminação cruzada no processamento. Mas, naturalmente, é uma proteína presente só nesses 4 grãos, tá? E aí, ele é formado por 2 outras proteínas, a glutenina e a gliadina,
que quando são misturadas com a água, elas vão alterando a sua forma, formando uma espécie de uma cola, e aí elas formam a cadeia de glúten, tá? Tem uma substância que é capaz de quebrar aquelas junções tight que tem nas células do intestino. Lembra que eu mostrei que tem uma espécie de grampos que colam as células? O glúten consegue quebrar aqueles grampos e afastar essas células logo no momento em que ele está no intestino. Além disso, o glúten tem uma substância chamada gluteomorfina, que é capaz de se ligar nos nossos receptores opioides no cérebro e fazer um efeito similar a algumas drogas que são drogas opioides, tipo a morfina, heroína. Por isso, o glúten também tem a capacidade de causar um vício. Então, é difícil se livrar de produtos que tenham glúten, né? E o glúten está presente não só nos itens de padaria, mas também ele está na cerveja, ele está nos embutidos, ele está numa série de molhos prontos. Então, o glúten ele também está escondido em várias coisas que ele não deveria estar. Por isso que ler a lista de ingredientes é fundamental. E assim como o glúten, o leite de vaca, ele também é um alimento pró-inflamatório. Cada pessoa vai responder de forma inflamatória diferente. Então, quanto mais o intestino está inflamado, mais esses alimentos pró-inflamatórios vão prejudicar. Mas tanto o glúten quanto o leite de vaca são inflamatórios para todos, tá? E o leite de vaca, muitas pessoas falam da lactose. Ah, lacfree, o lacfree está na moda, produto sem lactose. Mas, na verdade, a lactose é o açúcar que contém no leite e nos derivados. E aí a gente produz a lactase, que é a enzima responsável por quebrar a lactose, lá nas nossas bordas. Lembram daquelas vilosidades que eu mostrei do intestino assim? Na bordinha delas a gente produz essas enzimas. Só que se o intestino está inflamado, ele não produz. E aí é por isso que muitas vezes do nada a pessoa se torna intolerante a essa lactose. Só que a lactose é o açúcar, e apesar de ser um FODMAP, ser bastante fermentado, ela é o menor dos problemas. Porque a gente tem um tipo de proteína que é chamado caseína, que é muito mesmo inflamatório para o nosso corpo. A gente não tem enzima suficiente para quebrar essa caseína, tá? E além disso, o tipo de caseína alfa 1, ela ainda tem a caseomorfina, que é capaz também de se ligar nos receptores opioides e também causar dependência, assim como o glúten. Só que não para por aí, né? Porque o leite chega para as pessoas, na maior parte, industrializado, não o leite fresco. E aí, ele vai ter um monte de estabilizantes que tem sódio. Vejam só, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, disfosfato de sódio, citrato de sódio. 4 moléculas que contêm sódio. Olha quanto sódio você está consumindo desnecessariamente, né? E quando se fala do leite sem lactose, a única coisa que ele vai ter é a enzima lactase. Mas continua tendo aqui no meio um montão de estabilizantes. E aqui, ó, números, que eu já falei para você fugir. Então, além de ter inflamação pela própria proteína do leite, você vai ter inflamação pelos aditivos alimentares. E aí, existem também alguns antinutrientes, substâncias de defesa criadas também pela planta para evitar predador, né? Esses antinutrientes não são relevantes ao ponto de fazer com que a alimentação saudável não seja recomendada, mas pode trazer sensibilidade para algumas pessoas que já estão com o intestino inflamado. E aí, um desses antinutrientes são os fitatos. Eles estão presentes em alguns grãos, como aveia, trigo, centeio e cevada, em leguminosas, amendoim, soja e feijão, e oleaginosas, que são as nozes. E o ácido fítico, ele se liga a alguns minerais, ele vai diminuir a biodisponibilidade, ou seja, a absorção que vai ter desses nutrientes aqui: ferro, magnésio, zinco e cálcio. Outro grupo são as lectinas. Estão presentes no trigo, no feijão, na ervilha, na quinoa, tomate, pimentão, pimenta, batata inglesa e berinjela. Esses alimentos aqui, para quem está com o intestino inflamado, tem bastante reação, né? O que eles vão fazer é acabar piorando a inflamação.
Quem tem um intestino saudável, isso vai ser quase que irrelevante. Os oxalatos também são outro grupo de antinutrientes que estão presentes nas verduras e nos vegetais folhosos. Então, rabanete, couve-flor, brócolis, acelga, espinafre, salsa, a couve que não está aqui, beterraba, pimenta preta e feijões. E no dia a dia, quem precisa ter atenção a esses oxalatos? Pessoas que têm problemas renais, já que eles são eliminados pela urina. E muitos alimentos que contêm oxalatos também são FODMAPs. Quem está com o intestino inflamado já vai ter uma intolerância aos FODMAPs que a gente falou na aula passada, né? Existem algumas formas de preparo desses alimentos que vai diminuir a quantidade desses antinutrientes. Então, fazer remolho por até 2 dias dos grãos e sementes é muito relevante. O cozimento das verduras também é relevante. E também a utilização de alimentos ácidos juntos, como o limão e o vinagre de maçã, de preferência orgânico. Caramba, Marjorie, mas aí você falou que eu vou ter que tirar os alimentos industrializados, eu vou ter que tirar um montão de toxinas, eu não posso comer os aditivos alimentares. Você acabou de me dizer que talvez eu tenha que tirar também alimentos saudáveis. Caraca, o que eu vou comer? Não tem mais nada para eu comer. Eu vou fazer o quê? Eu tô desesperada, eu não sei o que eu vou fazer. Calma, não se desespera. Vamos ver como é que foi o resultado da tua roda do intestino saudável, para a gente descobrir como ele tá e como ele pode melhorar. Eu pedi para você marcar aqui na roda de 1 a 10 o quanto você considera que tá bom para você cada item desse aqui. Se você considera que faz excelente consumo de fibra, você deveria ter marcado 10. Se você considera que faz uma excelente hidratação, você poderia marcar aqui no 10. Se você acha que não tem mudança na sua mentalidade, você marca aqui embaixo. E assim você deveria deixar a sua roda com todos esses itens preenchidos. E agora eu quero que você pegue essa roda e olhe para ela e veja se ela é uma roda que gira perfeitamente ou se tem algumas áreas que você precisa melhorar. Por que eu estou te falando isso? Todas essas coisas que estão aqui são estratégias de cuidado com o intestino. Então, se tem alguns itens aqui que você marcou pouco, são alguns itens que você pode investir e melhorar para o cuidado do teu intestino, ok? E é importante eu ressaltar que um profissional para te orientar nessa hora é bem importante, né? Sobre como você vai incluir certas coisas e o que você vai incluir. E no geral o que você tem que fazer é comer comida de verdade, aquilo que a natureza te oferece. Comer colorido, colocar bastante cores no seu dia, trocar o trigo por outras farinhas e trocar também o leite de vaca por outros leites. Por leite de búfalo, por exemplo, ou por leite vegetal. Você deve fazer o uso de ervas, temperos, especiarias e chás que não fazem parte da rotina da nossa alimentação ocidental, mas são fundamentais porque elas apresentam vários nutrientes e compostos antioxidantes que são super necessários, tá? Os alimentos funcionais no dia a dia também são muito importantes, e alimentos funcionais não são só os alimentos da natureza, mas a forma como esses alimentos são preparados também é a chave para poder aproveitá-los 100%. Hidratar o seu corpo. Então, você tem que tomar 35 ml de água para cada quilo seu por dia. Então, você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 35 ml e vai descobrir quantos ml de água você tem que tomar por dia. Não vale tomar 1 litro de uma vez só. Tem que espaçar essas tomadas, tá? E ó, não se esqueça de não beber junto com as refeições, tá? Evitar sempre que você puder os alimentos processados, os alimentos industrializados. Evitar também todas as toxinas, fazendo substituições inteligentes. Acertar a sua digestão, começando com a mastigação adequada, que a gente conversou na aula passada. E também praticando atenção plena, tendo atenção ao seu prato, o momento de se alimentar. Não é momento de mexer em celular, de ver televisão. É o momento de você olhar para o teu alimento, de saborear, sentir textura, cheiro. É um momento de conexão. Isso também ajuda muito a melhorar a digestão. Fazer o jejum de 12 horas também é importante para ter a digestão adequada e não comer muito tarde, né? E também fazer com que o seu trato gastrointestinal como um todo consiga se
Se não acerta o eixo intestino-cérebro, continua tendo alguns problemas. Então, controlar o estresse, cuidar dos traumas, das emoções, tudo isso é muito relevante. E cuidar das carências nutricionais. Como eu te falei, seu corpo precisa de nutrientes e não de comida, né? Ele precisa pegar aquela comida e transformar nos nutrientes que ele vai distribuir. E esses nutrientes vão ser utilizados em enzimas, em processos no metabolismo, como eu mostrei na detoxificação hepática, né, feita pelo fígado. Olha quantos nutrientes você precisa ter ali. E aí, você já pensou ter um passo a passo prático que te ajude a identificar onde está o seu problema, a detoxificar o seu corpo, tratar o seu intestino da forma correta e te ensinar a ter autonomia para fazer as escolhas? E o método Destravando o Intestino é esse passo a passo baseado em tudo que eu apliquei na minha vida, tudo que eu apliquei na vida da minha família, dos meus pacientes e que deu certo, depois de muito estudo, muita leitura, muitos artigos. Então, eu consegui elaborar um método que fosse reproduzível, fosse aplicado por outras pessoas, que facilita muito, que diminui a perda de tempo e de dinheiro tentando várias coisas que não funcionam. Eu também já tive intestino inflamado, intestino irritável, já fui constipada, tive um histórico de consumo de antibiótico, de comer muitos industrializados, e esse ciclo se repetiu também na vida da minha filha. E através da modulação intestinal a gente conseguiu vencer esses quadros todos e melhorar a nossa saúde de forma significativa. E quando a gente cuida do intestino, a gente não está cuidando só do intestino, né? A gente está cuidando da saúde como um todo, evitando várias doenças, várias consequências mais graves para o nosso corpo. Por isso eu quero te convidar a participar da live amanhã, onde eu vou fazer um resumão da nossa jornada. Vou ressaltar as coisas mais importantes e vou te contar um pouquinho mais sobre o que é esse método Destravando o Intestino. Eu te espero amanhã. Não perca, porque quem participar da live ainda vai ganhar um super bônus, vai ser incrível. Eu quero te agradecer de verdade por ter participado da jornada. Sério, para mim é muito gratificante ver que pessoas estão empenhadas em melhorar a sua saúde. A minha missão de vida é levar a saúde funcional para as pessoas, levar conteúdo e informação para que elas possam ter autonomia e olhar para o seu corpo e aprender a ouvir os sinais e sintomas e não silenciá-los, e então buscar pela causa raiz quais são esses problemas. E eu quero te pedir que você cuide do seu corpo, afinal de contas você mora nele, e a forma como você cuida dele é determinante para o teu futuro, para a tua saúde. E toda conquista começa com a decisão de tentar. Então você já tomou a decisão de participar da jornada e eu espero que você aplique esse conteúdo na sua vida. Espero realmente que você tenha aprendido. E se você tiver alguma dúvida, escreve para mim, eu quero te ajudar. E escreve aqui embaixo também nos comentários o que você achou dessa jornada. Se ela te trouxe insights que te ajudaram, para mim esse feedback é muito importante. Muito obrigada mesmo e eu te espero amanhã na live, hein? Tchau!